ele é extrema-direita, ele é um pouco mais pro centro, tem esse posicionamento, ele trabalha em outra, com uma outra filosofia. O que você vê? Você entrou faz pouco tempo, né? Não, já faz uns 2 anos, né? Você é Mas filiado? já acompanho o MBL há bastante tempo, né? Tá. Aí, qual que é o direcionamento, assim, que você O MBL é um percebe? movimento político de direita. Direita sendo direita no Brasil, acho que cada vez mais à direita. Quando a gente fala sobre um aspecto mais Você não acha da que ele tende ao literatura... centro, não? Por que tu acha que ele tem 10%? Não, eu tô te perguntando. Não, mas a gente pode discutir sem problema nenhum. Eu não tenho quaisquer tipo de assunto não pode ser falado. Vamos tocar na ficha. Talvez o primeiro momento que a gente tenha esse conflito, essa dúvida, é o afastamento do Bolsonaro, né? Sim. É claro que não vou julgar que ele é o único expoente, o único norte de direita aí do Brasil, mas deu a entender o voto nulo, tal, deu a entender que ele se posicionou um pouquinho mais à direita. Pode ser também uma impressão minha, né? Por isso que eu estou perguntando, o que você entende, qual que é a política interna, nas convenções, qual que é o rumo que vocês adotam, que falam, comentam. Sobre convenções, na verdade, eu não participei do debate acerca da votação, porque eu entrei posteriori, né? Tá. Eu entrei depois do Tá pra período ter uma eleitoral. convenção agora também. Oi? Tá pra ter uma convenção agora do MBL. Agora quando começar a formação do partido, nós temos o nosso livro. Então, assim, o debate ideológico, ele acontece de forma constante, né? O que eu posso te garantir? O MBL é um movimento à direita e se separou do bolsonarismo, não por interesse pessoal ou por interesse de movimento. Se separou a partir do momento que entendeu, como grupo político, que o bolsonarismo não ia ser capaz de defender as pautas da direita brasileira. E eu posso aqui elencar diversos tópicos com vocês. Eu posso elencar a questão da CPI da Lava Toga, que eu acho que é uma grande questão que todo brasileiro à direita era favorável e que na época do governo Bolsonaro foi enterrada a pedido, inclusive, do próprio Flávio, que onde nós já tínhamos todas as assinaturas e falar a gente como direita no ponto de vista. Ele não... Foi isso, não. Ele se confundiu na hora de dar o voto. Foi isso. Duas ou 3 vezes, mas... ligou sem querer para todos os deputados pedindo para eles tirarem a assinatura, né? 2, 3 vezes, talvez. Quando começou a votar favorável ao aumento do fundão público, foi algo que a direita sempre foi contrária a esse aumento de fundão. Foi o Bolsonaro Quando elegeu um amigo do Lula pra PGR, enterrou a Lava Jato, acabou qualquer tipo de investigação por parte do Ministério Público, né? Então, quando foi contra o fim das decisões monocráticas que aconteceu por parte do Poder Judiciário, que decorreram do grande parte do aumento dos superpoderes do STF que nós vemos agora e a principal pauta da direita há anos. Então, a partir do momento que a gente olhou, cara, esse cara não vai entregar nada do que a gente precisa. Vamos construir o nosso projeto. E aquele momento, principalmente, eu acho que o papel de isso eu falo por mim, na minha concepção, né? A primeira eu posso dizer que é o posicionamento do MBL, mas a segunda é uma concepção minha, individual, a respeito do voto nulo. Cara, eu acredito que um movimento político não tem que fazer voto pragmático. Mas a galera fala, mas é entre o Lula... Cara, nós entregamos o impeachment da Dilma, começou com o MBL, né? Nós entregamos o movimento que propiciou o clima social para a prisão do Lula. Então nós não devemos nada para a direita no país. O nosso papel está cumprido. Eu acho que quem deve, inclusive, são eles. Quando a gente olha para o movimento político, o que quer se transformar num partido político, a gente tem que apresentar para a sociedade aquilo que nós acreditamos como ideal, não como pragmático. Jota, mas você falando em pragmático, por exemplo, a gente sabe que na ata de convenção lá do MBL, ele meio que obriga deputados e senadores a votarem na pauta dele, no direcionamento do movimento. Isso não é ser pragmatismo? Se você, de repente, não for a favor e você vai votar contra o seu próprio princípio e a favor da linha do seu partido? Não, ao contrário. Eu acho que o pragmatismo é justamente quando alguém ele tenta driblar os conceitos partidários em torno de ideologias ou de interesses escusos. Porque pode ter o cara que discorda alguma coisa do MBL, não tem problema nenhum, filho. É o partido que mais convém com aquilo que tu acredita. Eu acho, principalmente a forma como é realizada a votação para cargos do Poder Legislativo, que é a lista fechada. Então, tem a lista fechada. Então, se nós estamos concorrendo no mesmo partido, quem vota em mim, de certa forma, tá votando em ti também. Sim. Né? Então, o interessante é que o nosso voto seja totalmente previsível. Eu tenho muitas críticas ao Partido Novo, mas o Partido Novo a gente sabe que acontece assim. O cara, quando vota no Novo, todos os votos dos caras são praticamente iguais. Muito raro
alguém discordar no Partido Novo. Isso eu acho bacana. Porque gera uma identidade pro partido, quando o cara vota em alguém do partido, pô, tá votando uma linha de raciocínio. Então, mas você não acha isso perigoso? Porque a gente vê muitos caciques aí de partidos tentando determinar coisas que às vezes a maioria dos deputados, dos senadores, do bloco dele é contra. Você iria contra o seu princípio para ir a favor de um líder do seu partido, mesmo sendo contra o Vou seu te fazer uma princípio? pergunta, o que tu acha mais perigoso? Um líder partidário e um partido político ter um posicionamento exposto no estatuto, imposto em entrevista e um posicionamento sólido desde a época eleitoral? Ou é mais perigoso o Jota que diz, eu não tenho partido, o meu partido é o Brasil, eu vou chegar lá e vou votar com o povo, e quando eu chego lá no parlamento, alguém me manda uma caixa de sapato com um dinheirinho e eu mudo completamente a minha ideologia que Cara, eu apresentou acho que na as eleição. duas coisas são ruins. Porque quando a gente vota, por exemplo, vamos supor que eu me simpatize pelo MBL, Tá. mas eu votei em você. Tá, Porque eu me convenci que os seus ideais, os seus propósitos se conectam comigo. sim. E aí chega lá, você não vota mais pelo seu ideal e vota pelo que um líder está mandando. De repente, esse líder está mandando todo mundo para o abismo e você vai contra o seu ideal para votar no líder? Você faria isso? Eu faria isso porque eu acredito que isso é muito Não vou votar mais em você, hein, muito cara. menos, mas vou justificar. É muito menos danoso tu votares em mim sabendo qual é a linha do meu partido do que tu votares em mim como uma figura individual, tendo qualquer tipo de possibilidade de corromper pelo poder por interesses escusos. Eu prefiro um partido político, ou um cacique político, ou qualquer tipo de liderança partidária que tenha princípios de atuação clara, porque não existe política sozinho. Inclusive, se tu votar no Jota, digamos, eu gosto muito do Jota. O Jota tem, sei lá, 300, 400 mil votos. Só que o Jota é uma pessoa. Juntos com esses 300, 400 mil votos que o Jota recebeu, ele elegeu do mesmo partido dele 3, 4 caras que muitas vezes, cara, são de esquerda num partido de centrão. Então, o teu voto em mim não vai fazer diferença Então, nenhuma. eu sou contra isso também, desculpa, Wagner. Eu sou contra isso também, mas assim, nessa linha de raciocínio, a gente não precisava nem conhecer os candidatos. Eu votava, escolhi Do partido. Escolhi o partido. É isso que eu ia falar, mas a pessoa decide votar no Jota pelo partido ou pela pessoa Jota, ou pelo que você Hoje, até hoje sempre se mostrou nas redes sociais? hoje o Jota é o MBL. Hoje, os princípios e valores que nós defendemos, que são extremamente rígidos, desde a pré-campanha, Você desde como concorda figura, 100% com o idealismo do senão MBL? eu troco de partido. Sim. Senão eu troco de partido. Mas e aí, você acha que não pode ter uma discordância em algo? Sempre... até porque o MBL teve mais de 10 partidos, 8 partidos na última eleição, 8 né? partidos, sim. Então, esses candidatos, e como que fica nessa situação? Se eles se filiaram a outros partidos, que com certeza não tem o mesmo idealismo do MBL. Não tem, mas qual é o outro partido hoje no Brasil que tu podes olhar e dizer, bom, eu acho que o partido ideal para os princípios que estão no MBL seria esse. É justamente por isso que vocês Eles querem deveriam fazer virar um partido para poder... Exatamente. Sim. Eu entendo vocês pelas colocações e na importância de nós termos um voto de representação no candidato. Pessoal. No candidato. Só que eu acho que isso é muito perigoso. Pega a eleição num Tiririca. O cara votou num Tiririca, ele levou 10 incompetentes junto com ele, Tiririca. Então, eu volto a dizer, eu sou contra isso. Pra mim teria que ser, claro que não Outro sistema de eleição. outro sistema, né? Não por Lista totalidade. aberta, né? Lista né? fechada, mas lista aberta, né? É lista aberta, né? Lista aberta. Mas me preocupa muito isso daí, Jota. Me preocupa muito. Porque assim, ó, vamos falar da esquerda. Não Sim. que nós sejamos contra ou a favor, mas, por exemplo, o cara que é da esquerda, o cara que vota no PT, Tá. talvez para ele o ideal do PT seja o ideal dele. Né? E aí, você já é contra os ideais do PT. Sim. E se tem um cara lá, que mesmo de esquerda, um deputado tal, e ele vê uma lei ou alguma medida que ele tem que votar contra, ele não vai votar porque ele vai votar pelo ideal do partido. Puta, cara, eu acho isso daí Mas pensa difícil comigo, pra olha, caramba, o que tu meu. preferes? Um cara, quando tu pega um folheto e vê um 13, tu sabe tudo que aquele cara pensa, sim ou não? Sim. Sabe, lógico que sabe. Porque por causa do partido do cara, tu nem olha, o partido do cara é a identidade de como aquele cara vai votar. Agora tu pega um partido genérico, um partido do Centrão, um PSD. Tem o Jota com os ideais do Jota, só que tem o mesmo cara que poderia estar concorrendo pelo PT e tá na chapa do Jota, os dois são, sei lá, o número 99, e tu votando em mim, tu vai estar ajudando a eleger esse cara, e vai eleger os dois. Tá, beleza. Aí, vamos falar. Eu sei que vocês são contra pelo menos a maioria de vocês são contra não gosto do Pablo Marçal.
Mas, sei lá, ele é um cara supostamente de direita, ele é um cara que arrasta multidões. Se de repente esse cara quiser entrar no MBL, ele vai poder entrar? Não vai entrar. Será que não vai? Não vai. Não vai entrar. Pode garantir. Não vai entrar. Vocês não tentaram colocar o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro? Sérgio Moro? O Sérgio Moro tinha uma simpatia com os princípios e ideias do MBL. E aí, não A tem partir do mais. momento que ele tem, pergunto pra vocês, ele tem os mesmos ideias que ele teve quando ele era, Vocês não era perceberam judeu? isso antes? Vocês não perceberam isso antes? O Bolsonaro percebeu onde chamar ele pra ser ministro? Ou ele deixou de ser ministro não por interesses escusos? Então, Porque ele não cumpriu uma regra do Bolsonaro? Não sei. É que Talvez. acontece. É que Talvez. Mas aí que tá. Hoje você é contra uma determinada. Eu dei o exemplo do Pablo Marçal. Sim. Então, hoje tem um consenso lá no MBL que é contra. Mas daqui a pouco tem um consenso lá que um cara que tá aparentemente meio neutro, e eles falam: não, esse cara aí tem os ideais, vamos colocar Cara, esse mas cara. daí tu entende que para o movimento político, não teve nada que afetou mais o MBL em número de perda de capital político, em perda de filiados, associados, enfim, né? Do que romper com o bolsonarismo. Cara, a gente derreteu politicamente por causa disso. A gente comprou um ônus gigantesco. E daí chega a segunda oportunidade do MBL, pô, dizer assim, ó, digamos que o MBL seja pragmático. Pô, vamos aumentar de trabalho. Chega o Pablo Marçal, numa onda Pablo Marçal que o MBL fez. Somos contra também. Agora chegou o burburinho do Gustavo Lima. Gustavo Lima vai se lançar. Fomos contra. Rodrigo Manga. Fomos contra. Então o MBL é o contrário. O MBL, cada vez mais, no sentido de optar pelo crescimento político ou pelos seus ideais, ele vai encolhendo. Porque cada vez que surge um nome personalista, o MBL vai e bate sem dó. Mas você acha que o MBL, quando virar partido, vai conseguir se sustentar dessa forma? Porque hoje você pega uma eleição municipal, por exemplo. Sim. Os caras vão nos candidatos a vereadores lá, e eles querem trazer todos ali pro partido, porque vai trazer voto e tal. Você acha que o MBL vai conseguir ser diferente? Vai filtrar e não vai pensar dessa forma? Porque